Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its continuing mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Olá, meu amigo e minha amiga Trekker! Star Trek Discovery volta em sua quinta e última jornada e nós aqui do Star Trekkers também voltamos para trazer para você as nossas impressões, os nossos reviews com e sem spoiler e também os nossos Golden Eggs que encontramos ao longo desses dois primeiros episódios de Star Trek Discovery. Primeiramente, um review sem spoiler. Nesses dois primeiros episódios de Star Trek Discovery, nós vemos que eles continuaram a elevar o nível de produção visual como se fosse realmente um filme cinematográfico. A utilização do holodeck, que é aquela parede virtual onde traz as imagens dentro do cenário, que leva aos atores uma imersão maior na cena, é muito mais utilizada e muito mais refinada. A preparação para isso foi feita muito antes, da temporada começar, com toda a parte de 3D sendo desenhada primeiro. E nisso vemos como eles conseguiram evoluir, um passo a mais nessa produção de uma maneira grandiosa, de uma maneira bem cinematográfica mesmo. Nós vemos que os figurinos dos cenários continuam tendo a mesma qualidade de sempre, com muita riqueza de detalhes. Podemos ver isso logo na primeira cena, com os uniformes de gala, com os detalhes, as maquiagens que estão cada vez melhores e cada vez mais surpreendentes. E claro, Star Trek Discovery é um drama, é uma ficção científica, mas é focada muito no drama. Então, a evolução dos personagens, o sentimento que eles estão passando, é o central da trama. Eles sempre vão focar muito isso. Só que nessa temporada eu percebi que eles estão conseguindo dosar melhor isso. Esses dois episódios nós vemos que vai ser muito mais focado na aventura, Vai ser quase um Indiana Jones em procura de novas pistas e um novo mistério que está vindo para preencher essa temporada inteira. E nisso a gente vê a utilização do recurso que sempre teve em Discovery, que é em alterar entre momentos de ação e momentos onde os personagens fazem aquela pausa para conversar sobre o que eles estão passando. E nesses dois primeiros episódios eu percebi que eles estão fazendo isso com um pouquinho mais de refinamento. Eles estão focando na ação e parando realmente nos momentos certos, nos momentos onde tem uma reunião, uma discussão, onde não tem mais aquela urgência, aquela necessidade de ficar correndo no episódio inteiro. E uma coisa que percebemos nesses dois primeiros episódios, e talvez seja refletido em toda a temporada, é da construção e na evolução individual de cada personagem. Claro que temos o protagonismo da Michael, mas nós vamos perceber que todos os outros personagens que são, entre aspas, secundários, também vão ter sua relevância, seja o Saru, seja o Book e seja os personagens novos que estão vindo por aí. E agora, fazendo um review com spoilers, nesse primeiro episódio, chamado Diretriz Vermelha, nós temos a direção do Latunde Osunsani, que é bem conhecida em Star Trek Discovery. Ele dirigiu vários episódios na franquia. E temos o roteiro feito pela própria Michelle Paradise, que é a produtora executiva de Star Trek Discovery. Nesse episódio nós começamos com uma comemoração aos 1000 anos da fundação da Federação, que foi em 2161. A fundação da Federação conseguimos ver no episódio final de Star Trek Enterprise, que apesar de ter sido mostrado através de um holograma do Riker com a Diana ali, um episódio muito controverso, que muitas pessoas não gostam, outros gostam, mas faz o link direto com a série Enterprise. E na cerimônia de comemoração dos 1000 anos da Federação, nós temos um diálogo ali entre a Michael, o Culbert,
e o Stamets, né, com a Adira também, falando sobre o Spore Drive, né, que é o motor de esporos, onde eles comentam que vai ser desativado, que eu acho que faz total sentido, porque o motor de esporos a gente sabe que usa a rede micelial e precisa de um navegador. Esse navegador tem que ter características especiais, como são os Kiwadianos, né, que teve seu planeta explodido e sobraram poucos pela galáxia, Book sendo um dos últimos que conseguiria fazer com que a navegação do Spore Drive fosse feita com sucesso. Ou então utilizar de engenharia genética, como o próprio Stamets, quando introduziu em si DNA do tartígrado, né, espacial, para poder fazer a navegação. E isso a gente sabe que mesmo no século 32 eles é visto com maus olhos, né? Então a descontinuidade, né, a inviabilidade técnica por esses motivos é bem plausível. Já era esperado, não teria como, né, manter um sistema desse utilizando outras fontes de vidas animais para poder fazer a navegação. Mesmo com o Stamets insistindo que ele, com mais algum tempo, talvez ele conseguisse resolver esse problema. Mas é um grande se, né? Um salto muito grande de confiança para poder dar continuidade a isso. E como a Adira fala, isso torna a Discovery ainda mais única, né? É a única nave da Federação, mesmo no século 32, que tem um sistema de transporte instantâneo, que consegue em qualquer parte da galáxia apenas um salto. E nessa mesma reunião, nós podemos ver o Saru e a T'Rina dando aqueles flertes e conversa mais românticas, que me deixou muito feliz de ver uma vulcana fazendo uma piada, a parte que ela fala ali que vai forçar a mente, forçar as respostas do Saru com um toque vulcano. Foi muito engraçado, aquilo ali me fez rir muito. E sem falar da própria Tara Roslin, que está fazendo um papel incrível como a Theresa. Ela está trazendo os pontos mais fortes de um vulcano e introduzindo um humor, uma suavidade assim na atuação muito interessante. Eu estou gostando muito. E é claro que as comemorações são interrompidas pelo Almirante Vance e o Kovich, quando eles levam a Michael para uma sala infinita para poder conversar em particular sobre uma situação que é a Diretriz Vermelha, que dá o nome do episódio. Já adiantando nossos Gorn Eggs, Diretriz Vermelha nunca foi citado antes em Jornada. Nós sempre tivemos algumas coisas importantes que levam nossos heróis a cumprir as missões, como foi a Ordem General 7, e também temos a Diretriz Ômega, que vimos em Voyager. E a Diretriz Vermelha é mais um novo diretriz que vem aí no universo de Jornada, né? A gente não sabe os detalhes, os 2 episódios não falam exatamente o que é, quais são os parâmetros que se sobrepõem também até a primeira diretriz para poder ser executada, mas o Kovich dá uma ordem aí até sobrepujando aí a autoridade do Almirante Vance para correrem atrás desse novo mistério que vai ser o tema central de toda essa temporada Discovery. E essa sala infinita aí que o Kovich levou a Michael e o Almirante Vance me lembrou muito mais não a sala precisa de Harry Potter, mas aquela sala de treinamento que a gente viu em Matrix, né? Aquela sala branca que pode ser programada para ter várias coisas, uma sala de simulação. E uma sala dessa faz total sentido, no sentido de que tem que ter um lugar para falar coisas importantes que ninguém vai ouvir. Isso pode ser uma sala cheia de... uma sala de holodeck com várias camadas, mas eu acho que essa sala, inclusive com a chave, que é um infinito ali, que o Kovich fica mostrando, eu acho que ela é uma dimensão compacta, como se fosse a TARDIS, né? Aquela cabine telefônica do Dr. Who, que quando você entra é maior por dentro do que por fora.
Deve ser algo nesse sentido. Também não temos uma explicação até o momento. Quem sabe aí nos próximos episódios a gente consiga saber mais detalhes sobre essa sala infinita. E chegando na nossa nave romulana de mais de 800 anos de idade, nós vimos que dois personagens novos chegaram antes, né? Eles são Bonnie e Clyde dessa temporada, o Maul e o Locke. Eles vão fazer aí esse dueto antagônico durante toda a temporada, levando, né, a trama a acontecer nos mais diversos cantos da galáxia. A Maul é interpretado pela Eve Harlow e o Locke pelo Elias Toufex. E eu vou dizer, hein, desde o primeiro instante que a gente os vê, a química ali entre os dois atores convence, né? Parece que eles já se conhecem há muito tempo, tem uma afinidade, tem uma dualidade ali, uma cumplicidade muito grande, e eu tô gostando desses dois vilões da temporada. Agora, falando rapidamente sobre um tema muito comentado na internet e muito debatido também, é o fato da Michael ficar andando sobre uma nave em dobra. Eu achei a cena muito impressionante visualmente, né? Ela usa de uma maneira certa os efeitos do holodeck, toda a capacidade que tem daquela parede de apresentar novos gráficos, né? De melhorar a forma de como é feita a cena e as filmagens, e nos transportou muito bem para dentro da cena, de como ali o diretor queria colocar como se fosse ali a cena. E sobre a Michael, literalmente sobre uma nave em dobra, tecnicamente não tem nada que impeça uma pessoa de ficar fora da nave, contanto que ela fique ainda dentro da influência da bolha de dobra, porque a bolha de dobra justamente vai fazer isso. Ela vai proteger a nave de algum efeito de dilatação do tempo, do espaço-tempo, causada pela compactação do espaço-tempo à frente ou pela dilatação do espaço-tempo atrás. Então, dentro da bolha, você tem toda a física newtoniana atuando da maneira correta. Então, não tem nenhum elemento que impeça ela de estar ali, a não ser que haja uma grande diferença ali de velocidade, que ela saia da bolha. Mas como ela está com as botas magnéticas presa ao casco, então a diferença de velocidade é nula. Então ela pode ficar ali tranquilamente, contanto que não saia da bolha. E também tivemos a introdução de um novo capitão da Frota Estelar, o Capitão Reiner. Ele é um capitão que está há muito tempo na frota, já conhece bastante aí, passou por essa guerra, passou pela queima, passou pelos esses problemas que está tendo nessa nova galáxia do século 32. E ele é interpretado pelo Colin Kate Reilly. E eu gostei muito da atuação dele, gostei muito desse contraponto que ele faz junto com a Michael, ser um capitão mais experiente, já conhecer os vilões da semana, né? Esses contrabandistas, Bonnie e Clyde, esse novo Bonnie e Clyde espacial. E eu gostei muito dessa atuação. Ele é o tipo de personagem que é o anti-herói que a gente vai amar odiar, né? Foi assim com Liam Shaw, na terceira temporada de Picard. Começou bem arrogante, bem ríspido, né? A gente chegou a não gostar do personagem, mas com o tempo se mostrou um personagem forte, né? Um personagem que faz sentido dentro da temporada, e é assim que vai ser com o Reiner. Achei meio telegrafado, é óbvio que ele vai ser ali o número 1 da Michael assim que o Saru sair, né? Mas tudo bem, foi um contraponto ali que é bem-vindo. E graças a Tilly hackear os bancos de dados, fazendo com que a Michael force o Kovic a falar, descobrimos o que é a caçada, né? O que é a caçada dessa temporada. O que vai nos levar a buscar. E não é nada mais e nada menos do que uma tecnologia dos progenitores. E essa revelação jogou um pouco de água fria nos meus ânimos. Eu realmente não achei que eles fossem seguir por esse caminho. Eu vou tentar me explicar aqui. Os progenitores são uma espécie que vimos na sexta temporada de TNG, da nova geração, A Caçada, o episódio 20 da sexta temporada. Eles nos introduzem
um conceito de que a vida na Terra, em Vulcano, Klingon, até mesmo cardassianos, ferengues, todas as espécies bípedes da galáxia têm um único ancestral em comum, que é o progenitor. Essa espécie, né, os progenitores, no plural, eles semearam a galáxia com seu DNA para tentar saber o que vai acontecer. E esse conceito é o conceito de panspermia, que a vida não originou-se nativamente aqui na Terra e que foi, né, concebida ou influenciada externamente, seja por um asteroide, ou seja o caso, como estão aplicando esse conceito dentro de Jornada, que é através de uma vida extraterrestre que veio à Terra e de alguma forma influenciou e induziu, né, a vida como a conhecemos aqui na Terra. Esse não é um conceito que eu gosto porque não há evidências científicas até o presente momento, não sei lá no século 32, século 24, mas até agora não há nenhuma evidência científica de que a Terra, de que a vida não tenha surgido espontaneamente na Terra. Não há evidências de que tenha sido vindo por um asteroide, um cometa ou até mesmo seres alienígenas de que tenham semeado algo na Terra. Não é um conceito que eu gostei de ver, eles darem continuidade a isso. É um conceito que eu acho que deveria ter sido empurrado para debaixo do tapete, que nem foi a dobra 10 de Threshold, virando ser humano, virando salamandra no futuro. Deveria ser aquelas coisas obscuras de Jornada que a gente nunca mais deveria ouvir falar. Mas é um conceito, é uma teoria que vamos com ela até o final agora da temporada. Acho que esse foi o único ponto que me tirou assim do episódio, de que eles vão seguir com esse conceito da panspermia em Jornada. É que panspermia coloca muito mais perguntas do que respostas. Por exemplo, há quanto tempo foi semeado? Há quanto tempo vieram aqui? Quando foi? Quem foi? Como foi? De onde vieram os progenitores? Se eles realmente foram o início de tudo, ou se antes deles já teve uma outra espécie que semeou os progenitores. Então essas camadas de dúvidas que eu acho que não são necessárias em Star Trek. O episódio original da nova geração, The Chase, da sexta temporada, episódio 20, ele foi escrito pelo Ronald D. Moore, um veterano de Jornada, né? Ele sempre escreveu várias coisas, vários episódios incríveis de Jornada. E ele teve essa inocente de tentar explicar por que todos os seres de Jornada são parecidos, são só o alienígena da semana, tem só o nariz enrugado ou uma testa diferenciada, que até brincaram bastante em Lower Decks. E ele se inspirou inclusive num livro do Carl Sagan, Contato, onde tem essa questão, né? Ele levanta essa suposição de que e se a vida da Terra não foi originada aqui, né? Foi originada em outro lugar, veio através de um cometa, de um asteroide, ou até mesmo uma civilização mais avançada que semeou a vida aqui na Terra. São levantamentos válidos, claro, é ciência, é questionar o desconhecido, é fazer perguntas, isso é a base de qualquer ciência. Mas até hoje não há evidências científicas que suportam isso. Quem sabe lá no século 32 a gente tenha mais respostas, como vamos ter, esperamos ter algumas respostas dos progenitores nessa temporada de Star Trek Discovery. E com essa caçada, essa tecnologia dos progenitores, que vai ser uma busca lá em Indiana Jones, nos leva até o segundo episódio, sobre as Luas Gêmeas, escrito pelo Alan McElroy e dirigido pelo Doug Arniocosta. O episódio em si tem menos ação, mas ele começa justamente fazendo as perguntas filosóficas, né? A Michael ali, em seu diário de bordo, levantando somente essas dúvidas. De onde viemos? Quem são os progenitores? Por que eles fizeram isso? Qual é o nosso propósito no universo? Por que fomos semeados assim? É mais uma camada de dúvidas que temos
com essa revelação de que os progenitores semearam a vida na galáxia. Um outro ponto polêmico, falando rapidamente, foi sobre o julgamento do Reiner. Suas ações, mesmo que com boas intenções, inspiraram, né, os nossos vilões da temporada a produzirem uma avalanche que quase destruiu uma cidade inteira. Eu concordo que suas ações diretas não ocasionaram a avalanche. Eu acho que ele viu ali uma porcentagem de sucesso de 60% de ter a caverna fechada e com isso impedido a Maul e o Lek de fugirem, mas os fez inspirar a piorar a situação para que a Federação tivesse culpada que ajudasse eles a fugir. Então eu sei que foi uma situação indireta, eu sei que foi uma situação adversa, mas existiam outras soluções, como a própria Michael estava tentando ali dialogar com ele para falar que, olha, é uma situação arriscada, ele deixa eles entrarem nas cavernas, que eles uma hora vão ter que sair e a gente vai conseguir perseguir eles. Eu acho que naquele momento era mais sensato fazer esse tipo de atitude do que escalonar, né, provocar uma situação onde haveria muitas incertezas, muitas variáveis que pudessem ocasionar o que ocasionou, né? Ocasionou que Maul e Lak se aproveitaram disso para poder piorar uma situação e conseguirem fugir. Ele tem sim uma responsabilidade sobre isso, e não é porque as coisas ocorreram por acaso, é porque ele não estava pensando direto, ele estava sendo parcial, ele estava sendo influenciado por aquele sentimento de pessoal de ter que buscá-los, ter que prendê-los. E a gente já viu isso acontecer em outras séries, de que as situações impensadas, situações pessoais podem comprometer o seu julgamento. E é nessa parte que ele é responsável, essa parte de que ele deixou-se levar pelo pessoal. Então eu concordo sim com o julgamento dele, mas acho que foi uma sentença exagerada, né? Forçar ali uma aposentadoria dele porque ele estava querendo, estava com muito âmbito de querer chegar logo no resultado. Nós não podemos permitir, né, que os fins justifiquem os meios. Isso não é um modo Frota Estelar, né, um modo da Federação fazer. Acho que ele poderia ter saído ali com uma advertência ou com um puxão de orelha, mas forçar ali uma aposentadoria para ele, eu achei que foi excessivo. Mas se não fosse assim, não teríamos esse arco aí de redenção, de dar uma segunda chance para ele, que é totalmente Frota Estelar de ser. E agora, o que era mais que telegrafado, ele sendo o segundo em comando ali da Discovery com a saída do Saru. Mas sim, vai ser uma boa adição à tripulação Reiner. Ele vai ser ali um segundo Lian Shaw e espero que não tenha o mesmo destino que o Shaw. E a última coisa que eu queria destacar é o David Ajala e o Wilson Cruz fazendo esse dueto entre o Dr. Kubert e o Book. Essa cena onde o doutor pergunta pro Book como que ele tá, e o Book responde, eu tô fazendo isso, fazendo aquilo. Ele para, não, eu quero saber como você está, não o que você tá fazendo. Todas as cenas desses dois, essas trocas de diálogos que eles têm, é realmente muito emocionante e foca realmente no que a gente deveria estar fazendo hoje. Isso não é uma metáfora, é um recado direto do que a gente está fazendo hoje na pós-pandemia. A gente tem que se aproximar mais das pessoas e saber como que elas estão se sentindo por detrás de todas as máscaras que as pessoas levantam, todos os muros que as pessoas levantam. É um sentimento de que nós precisamos conhecer as pessoas, né? Conhecer mais as pessoas e não só aquilo que elas fazem. Eu achei realmente um ponto alto do episódio.
E agora, o que todo mundo estava esperando, nós vamos falar sobre todos os detalhes de cada frame desses 2 episódios, que são aqueles itens escondidos, aquelas referências às séries anteriores, que nós chamamos de Gorn Eggs. Eu queria começar comentando a dedicatória que teve no final do episódio para JP com Amor. JP Loscherer foi um operador de câmera que atuou, que trabalhou em Discovery várias temporadas e também em outras séries e que faleceu em 2022. Eu não encontrei informações do porquê, mas fica aí o episódio sendo dedicado a ele. E diretriz vermelha, o que significa? Como eu falei anteriormente, não sabemos. Isso aí foi criado para esse episódio e nunca foi citado antes em Jornada. Nós temos outras ordens gerais que são importantes para os capitães, como foi a Ordem Geral 7, que é a proibição de visita a Talos 7, com penalidade, com penalidade máxima, que é a pena de morte. Temos também a diretriz ômega, que vimos em Voyager, mas a diretriz vermelha é a primeira vez que vemos, e vamos ver se temos alguma explicação ao longo dessa temporada. O coquetel especial servido nas comemorações de 1000 anos da Federação, chamado de Tônica 2161, tem um gostinho especial de Junja. Junja é uma árvore bajoriana que de sua seiva é feito um doce muito popular em Bajor, que é também muito apreciado pela estação Deep Space Nine. Vemos também que os andorianos também sabem fazer um bom champanhe. E tem 2 espécies que eu queria destacar nas comemorações dos 1000 anos da Federação. Uma são Selai, que são aquelas espécies que se parecem uma cobra, que vimos pela primeira vez na nova geração, no primeiro temporada ainda, episódio 7, Sozinhos Entre Nós. Também temos um Lauriano, que nem o Morn, ali perto do bar, só para fazer esse easter egg aí com o Deep Space Nine. Ficamos sabendo que os Tolianos agora são uma república Tolianos, e os Brins agora se tornaram um império. E também causam preocupação aí pelo Capitão Riley, que ele comenta isso em seu julgamento. A nave científica romulana do Vedek que vemos nesse episódio tem as mesmas configurações de outras naves romulanas que a gente já viu na nova geração. E a nave do Capitão Reiner, a USS Antares, parece que é feita da junção de 2 classes diferentes. A seção disco de uma classe Friendship e as 4 nacelles vêm da classe Marion. Ambas são novas naves do século 32 que a gente começou a acompanhar na 3ª temporada de Star Trek Discovery. E na sala do Covid, lá no cantinho, na prateleira bem superior ali, é possível ver um ídolo do Hornica. Quem foi para Rise já sabe o que é, safadinho Skovic. E esse quebra-cabeça romulano, essa caixa com quebra-cabeça, ela é chamada de Tanzek-Run. E a gente já conheceu esse conceito na primeira temporada de Star Trek Picard, The Impossible Box, episódio 6. Ela tem esse mesmo conceito de aquela caixa quase impossível de abrir, com algum segredo contido ali para se poder acessar o seu interior. Essa caixa misteriosa romulana é aberta ali facilmente por um androide do tipo Sung. Ele diz que faz 622 anos que não vê uma caixa dessa, o que coloca ali ele com a idade do século 26. Mas pelo nome de série começar com AS, que é do Altan Sung, eu acho que facilmente ele é do contemporâneo a Star Trek Picard ali no seu século 25. Antes de Mon e Locke colocar ali a caixa misteriosa para o Fred, eles colocam alguns itens vintage, alguns itens antigos. São eles um phaser da primeira temporada de Star Trek Discovery, um phaser romulano da primeira temporada de Star Trek Picard, do Zhat Vash, e nós vemos também um tricorder realmente antigo, do século 21, que é usada pela romulana Ta'Lin, que é uma supervisora do século 21, que a gente vê na segunda temporada de Star Trek Picard, episódio 4, A Guardiã.
Nós vemos também alguns chips isolineares. Esses são um pouquinho maiores que foram usados na Enterprise D, na nova geração. Então eu acho que são ou da Enterprise B, ali quando o Kirk está trocando os chips isolineares para trocar ali, reconfigurar o defletor para poder salvar as naves Elrodianas, né, em Generations, ou são aqueles chips isolineares que estavam à memória do Data na primeira temporada de Star Trek Picard, né, quando ele desliga ali os chips isolineares, causando assim a morte de como conhecemos daquela memória do Data. E temos ali em cima da mesa também que eles colocam o Self-Sealing Steamboat. Não sei como que é a tradução direito em português, né? São aquele parafuso autovedante que é muito utilizado pelo O'Brien em Deep Space Nine. E pela loja do Fred também a gente tem algumas coisas interessantes. Nós temos um dispositivo de camuflagem Klingon, nós temos uma Bat'leth da primeira temporada de Star Trek Discovery, nós temos também uma Curlet, que é aquela nova arma que o Worf usa na terceira temporada de Star Trek Picard. Claro, nós temos que falar também qual que é essa espécie do Capitão Reiner. Nós vemos ali que ele possui ali umas orelhas pontudas diferenciadas. Seria ele uma miscigenação com outras espécies, romulanos diferentes ali, conferentes? Mas dessas vezes os produtores foram fundo na história de Star Trek. Eles pegaram uma espécie que só foi vista uma única vez em Deep Space Nine, no episódio O Jogo do Armagedon, né? Terceira temporada, segunda temporada, episódio 13. Ele é da espécie chamada Kelleron, que estava em constante guerra há centenas de anos com os T'Lani. Então os T'Lanis e os Kelleron estavam numa guerra há centenas de séculos, e daí chegaram um momento de paz e pediram a ajuda da Federação para tentar destruir ali os seus itens mais perigosos, né? Um patogênio, um vírus, né? Que eles utilizaram durante a guerra, e não queriam mais que caísse em mãos erradas, né? Não queriam mais que essa guerra continuasse. Pediram ajuda da Federação, e aí começou o Bashir e o O'Brien começaram a fazer essas missões juntos, e nesse episódio começa uma amizade entre eles. É um episódio bem bacana, quem tiver a oportunidade de ver na Netflix, recomendo muito. E no mapa onde o Book está procurando ali qual é a possível localização da Mol e do LAC, dentre as várias possibilidades, a maioria dos nomes está ilegível, mas a gente consegue ver dois nomes ali. Um é uma estação espacial no espaço profundo, só que é de número 5, a Deep Space 5, e tem também ali o sistema Fesarius, provavelmente o seu planeta Carpe. Esse daí é o sistema onde faz parte a primeira federação, quem lembra? A Jill Carbonite, né? A manobra Carbonite, da primeira temporada de TOS, episódio 3 ou 4 na Netflix. Outro episódio para também, quem tiver a oportunidade de rever na Netflix, vejam que é muito interessante. Não podemos deixar também de notar, quando a gente vê a foto do Picard, a gente ouve o tema de abertura da série dele. Aqueles tons de flauta são reconhecíveis na hora. E é claro que não poderíamos deixar de falar da presença do Brasil em Star Trek. Todas as cenas vistas do deserto de Kemal foram gravadas no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Mais uma vez aí o Brasil fazendo parte do universo de Star Trek. Apesar do segundo episódio sobre as luas gêmeas ser tão interessante quanto o primeiro, em termos de Gorn Eggs, são bem poucas referências. Eu vou destacar dois aqui. O primeiro são os Bromelianos, que é uma espécie que a gente viu uma única vez também na nova geração, na terceira temporada, episódio 6. A Armadilha. Um outro episódio também que, se você tiver a oportunidade de reassistir, é bem interessante. E o outro é a falsa porta de entrada, que é aquele conceito que os romulanos têm de esconder uma coisa sobre outra coisa, disfarçada de entrada, mas na verdade tem uma porta secreta pelo lado. É um conceito que também foi introduzido em Star Trek Picard na primeira temporada, no 6º episódio, A Caixa Impossível.
E é isso que eu queria falar sobre esses 2 primeiros episódios de Star Trek Discovery, o começo de um fim de uma excelente era de Jornada nas Estrelas. Eu espero que essa temporada continue esse mesmo nível que foi esses 2 primeiros episódios, com muita emoção, com muita ação, muita aventura, muito descobrimento, não só de novos itens de jornada, mas como também um descobrimento interpessoal. E agora eu quero saber o que você achou desses 2 primeiros episódios de Star Trek Discovery. Nos conte aqui nos comentários do YouTube ou no nosso grupo do WhatsApp. Para fazer parte, basta mandar um e-mail para a gente no startrekkers2014@gmail.com. Faça parte também das nossas redes sociais, Facebook e Instagram. Eu sou Murilo Silva e esse foi mais um Pod Trekkers. Nos vemos semana que vem. Vida longa e próspera!